Vamos formular agora essa segunda ração. Ração de 8 a 21 dias. Percebe? A exigência muda, né? Então tá aqui. Na aula sobre programas de alimentação eu comentei, normalmente quando expressa-se em percentual, a exigência relativa diminui para os nutrientes, com exceção da energia, que aumenta. Então você vai perceber que é uma ração que tem níveis nutricionais menores, à exceção da energia. Vamos para o nosso programa. Eu vou colar valores aqui no rumo da exigência. Olha só, já temos a exigência nutricional, valor mínimo. Eu vou liberar aqui o valor da metionina mais cistina e vou deixar aqui o valor pretendido, só para a gente observar o quanto que está sendo atingido, tá? Claro, a fórmula será outra, nós vamos utilizar outra fórmula. Então, por isso que eu tirei, para a gente não confundir. E eu vou utilizar um outro produto. Eu não vou utilizar mais esse premix, primeiro premix que nós utilizamos. Deixa eu observar aqui o que nós temos. Olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar esse premix 2 agora, que é um premix para ser incluso em 4 quilos por tonelada. Ele já contém microminerais, vitaminas, 12. Ele tem todas menos a colina. A colina tem a particularidade de ser uma vitamina que é requerida em alta dose. A inclusão dela é alta, ela tem a chance grande de ficar de fora do premix, né? E agora ela está fora do premix. Mas esse premix ainda tem melhorador de desempenho anticoxidiano, é eficaz. Esse premix número 2. Eu vou pegar a matriz nutricional dele. Aqui, premix 2. Ótimo. Eu vou colar somente valores. Então, já temos aqui a matriz para o premix. É o premix de código 2. Porque tem a descrição. Depois você pode consultar direitinho, se você tiver dúvida do que tipo de produto que é esse, tá? Maravilha. É um produto para ser incluso em 4 quilos por tonelada. Então, veja só, eu não vou usar mais esse premix, então eu coloco no mínimo 0 e no máximo 0 para esse premix número 1. O premix que eu vou trabalhar agora 4 quilos por tonelada, ou 0,4%, que em decimais equivale a 0,004. Então, já fixei o premix que a gente vai trabalhar. O detalhe é que ele não tem colina. Então, nós vamos ter que utilizar uma fonte por fora de colina. Existem outras, mas a gente vai trabalhar com o cloreto de colina, 60%. Ok, aqui é a minha colina, matriz nutricional, 52,2% de colina, então, que é o que tem de colina efetivamente disponível, e eu libero o ingrediente. Libero o ingrediente. Coloquei 100, só que eu estou trabalhando em decimais, de 0 a 100%, então de 0 a 1. Liberei o ingrediente. Beleza. Agora, eu preciso colocar e estabelecer uma exigência de colina. É uma forma de trabalhar, existem outras. Qual que é a exigência de colina? Vamos verificar aqui, ó, em exigência nutricional, nessa aba exigência nutricional. O Rostanho diz quase 500 ppm, 496 partes por milhão. Bom, vamos voltar para o nosso programa. O detalhe que eu coloquei a matriz em percentagem e a exigência está em ppm. Então, tenho que trabalhar numa mesma base. Como a gente já está trabalhando em percentual na matriz, eu vou transformar essa exigência para percentagem. 496 partes por milhão é o mesmo que 0,0496%. Tá? Isso é percentagem. Olha só que interessante. 0,0496% é o valor exato que eu uso aqui na exigência. Porque aqui na exigência eu não estou trabalhando em decimais. Aqui eu trabalho com um valor em percentagem mesmo, tá, gente? Trabalho com um valor em percentagem mesmo. 496.
ou seja, vai dar aproximadamente 0,05. Maravilha, está aqui a exigência certinho, né? Eu estou trabalhando em percentagem em decimais com os ingredientes. Eu explico isso muito bem lá quando eu estou naquelas aulas em que eu apresento como eu monto o programa. Ora, está tudo pronto. Então, já tenho a exigência nutricional estabelecida, eu já tenho também as restrições para ingredientes estabelecidas, e eu vou formular. Eu vou formular agora. Então, vamos lá? Dados, solver, resolver. Solver encontrou uma solução. Olha só que legal, ó. Ele coloca, então, vamos verificar o atendimento da exigência nutricional. Ele atendeu a exigência toda no mínimo. Ele não conseguiu chegar no nível de aminoácidos sulfurados, mas ele atendeu a exigência de metionina. Ele atendeu aqui, ó, nível calculado. Só não está apresentando exatamente o mesmo valor por questão de arredondamento. Agora eu aumentei o número de casas decimais, a gente consegue visualizar melhor. Vamos ver ingredientes. Colocou milho, soja, colocou 4 e pouquinhos por cento de óleo, uma quantidade alta de óleo. Fosfato bicálcico, calcário. Aqui ele colocou o premix na dose que a gente queria, tá tudo certinho, nossa fórmula está aqui. Então, ele atingiu a exigência do jeito que nós queríamos. Uma outra maneira de você trabalhar com a colina é já fixar o aditivo diretamente aqui. Fixar o aditivo diretamente. Para isso, você teria que pegar a exigência e calcular o quanto do aditivo a 52,2% que você precisaria para atender a exigência. Né? A gente já sabe, né? Ele já chegou no valor para a gente, nós fizéssemos essa regrinha de 3, nós chegaríamos aqui nesse valor, 0,0950. Né? Então, outra maneira de você trabalhar atendendo a exigência de colina é, você libera a exigência, tá certo, gente? Ó, eu deixo a exigência de 0 a 100%, calculo o quanto de aditivo que eu preciso para atender aquela exigência que a gente já sabe. Agora aqui em percentual em decimais, esse é o valor, ó, 0,000950, esse é o valor. Então, eu fixo o cloreto de colina no que a gente precisa. E formulo. Tá? Então, vou formular novamente. Vou deletar a fórmula aqui para você ver. Dados, solver, resolver. Tá aqui, ele chegou numa solução. Claro, deu a mesma fórmula que a anterior, só que o procedimento foi diferente, porque agora eu fixei a quantidade de colina e não coloquei uma exigência para ele pegar a quantidade de colina que precisa para atender aquela exigência. São as duas formas que dá para trabalhar com a colina. Eu, particularmente, prefiro essa atendendo a exigência, né? Até porque dá para a gente, então, colocar aqui uma matriz para os ingredientes de colina e a gente trabalharia balanceando o valor de colina para atender, né? Ele pega a quantidade que falta para atender a exigência de colina. Então, tá aqui. Na aula passada, nós elaboramos duas fórmulas, uma fórmula para a fase pré-inicial e outra para a fase inicial, ou a gente pode entender de 1 a 7 dias mesmo, e de 8 a 21 dias, né? Para frangos de corte. Exigência nutricional que eu estou utilizando, conforme o Rostanho, para frangos de desempenho médio regular. Eu selecionei aqui a exigência para a gente, e nós vamos completar hoje esse programa de alimentação com 5 rações. Bom, então, fizemos uma primeira fórmula bem básica, com ingredientes convencionais, e utilizamos aqui para nos auxiliar um premix, para ser incluso em 5 quilos por tonelada. Eu sempre gosto de enfatizar que a gente deve conhecer muito bem esse produto que a gente está utilizando, né? Então, esse é um premix de vitaminas, inclusive colina, microminerais, e ele ainda deve ter na sua composição um melhorador de desempenho, um antioxidiano.
né? E é muito comum a gente utilizar hoje a fitase. Ela é economicamente viável em praticamente 100% dos casos, né? Pois bem, a gente deve conhecer esse produto antes de utilizá-lo. Isso é um ponto, é básico, mas é muito importante e ele é motivo de erro na hora de formular, principalmente por aqueles que estão iniciando. Muitas vezes passam a utilizar um produto, não conhece aquele produto muito bem e utiliza de forma equivocada. Deixa de colocar alguma coisa, ou eventualmente pode dobrar o fornecimento de algum aditivo, porque o aditivo já pode estar no premix e a pessoa está colocando por fora, né? Também. Então, conhecer esses produtos é muito importante. Eu só relembro que nós temos aqui uma descrição de cada produto desse que a gente está utilizando. Tem uma abazinha específica para isso. Além disso, também tem uma outra aba em que eu trago o preço e a matriz nutricional para o produto que a gente está utilizando. Muito bem. Então, obtivemos essas duas rações por enquanto, e eu gostaria de prosseguir, né? Vamos prosseguir formulando e elaborar as demais formas. Então eu já utilizei aqui para a segunda fórmula, olha só que legal, já não foi mais esse premix, esse primeiro premix, né? Está zerado aqui na nossa fórmula. Foi um segundo premix, que era parecido com o anterior, só não tinha a colina. E aí eu coloquei uma colina por fora. Vamos agora elaborar essa fórmula, a fórmula para o período de 22 a 33 dias. Eu já tenho a exigência nutricional separadinha, e na mesma ordem que está no programa, então Ctrl+C eu copiei, e eu vou colar essa exigência no programa, na linha de mínimo. Eu gosto de colar especial, somente valores, para mim não perder a formatação do programa. Conforme nós discutimos, eu gosto de deixar o limite superior livre, pois isso facilita você identificar eventual problema quando eles aparecem, né? E é claro, mais claro, embora eu deixe o limite superior em aberto, a gente sempre deve verificar como é que está o fornecimento nutricional e, se for o caso, a gente faz modificação na fórmula, a gente trava um nível nutricional desse, né? Então, a gente sempre trabalha, obviamente, conferindo o nível nutricional atingido. Mas eu gosto de deixar o limite superior aberto, porque isso, em algumas situações, facilita. Eu tirei a fórmula daqui, né? Porque nós vamos elaborar uma fórmula nova. E, como um próximo passo, vamos escolher os produtos que a gente vai utilizar para nos auxiliar. Os premix e outros aditivos. Então, vamos aqui nessa aba de descrição. Olha o que eu quero fazer agora, ó. Eu quero usar um premix de microminerais, esse premixinho aqui, para ser incluso em 1 kg por tonelada, que contém os 6 microminerais. E eu vou utilizar esse outro premix de vitaminas, só que já contém a colina. Então, perceba que ele tem as 13 vitaminas que a gente precisa suprir. Então, um premix de microminerais e um premix de vitaminas. Né? Então, vamos lá, o premix de código 4 e de código 5. Eu vou digitar aqui, eu coloco inclusive o código, que é para quando você precisar conferir, você verifica na descrição do que se trata, você já, né, para você saber direitinho, porque essa informação é muito importante. Então, para ser incluso em 1 kg por tonelada, é um premix de microminerais, e a gente vai utilizar um premix de vitaminas, para ser incluso em 2 kg por tonelada. Ele já contém colina. Eu só preciso dizer aqui para vocês que, se você tiver um Excelzinho avançado, você consegue automatizar todas essas operações que eu estou fazendo manualmente, você consegue automatizar. Eu só não vou deixar nada automático aqui no momento, porque eu poderia deixar o programa melhor nesse sentido,
Só que aí a chance da gente, quando estiver formulando, perder uma fórmula e complicar a nossa vida por conta dessa automatização aumenta muito, né? Ou então teria que travar o programa e tal, fechar com senha e tudo, né? Então é por isso que eu deixo o mais simples possível, para que a gente não se confunda, não se perca no momento da utilização, né? Deixa eu pegar o preço desses premix, só que olha só, o premix já tem colina, esse premix, então eu não vou trabalhar com a colina nessa fórmula. Só que eu vou precisar colocar um melhorador de desempenho. Então, eu coloquei aqui um melhorador de desempenho. Deixa eu ver se eu só sei exatamente esse. É 500 ppm. Vou colocar um anticoxidiano 350 miligramas por quilo. Ó. Anticoxidiano 350 miligramas por quilograma. Maravilha. Eu preciso pegar o preço de todo mundo agora. Tá? Vamos lá. E aqui, o cloreto de colina era R$ 5,00 por quilo. Então, estamos com os nossos ingredientes, com preços, os aditivos que vão nos auxiliar nessa fórmula, tudo certinho. Eu preciso, então, começar a mexer agora com restrições para os ingredientes e aditivos. Olha só, esse premix 1, ele já está travado em 0, ele não entrará. O premix 2, eu também vou travar em 0, que eu não mais utilizarei esse produto. A colina, eu também não quero mais, não vou utilizar colina. Olha só um detalhe que estava acontecendo aqui, ó. Eu estava com o limite inferior em 0,004. Para que ingrediente que era? O premix 2, tá vendo? E eu coloquei um limite máximo que é menor do que o mínimo. Isso daria... invariavelmente isso dá erro, isso é uma incoerência, né? Então não pode. Então, para travar, limite inferior 0, limite superior 0, esse premix está travado, a colina está travada. Agora eu vou trabalhar com esse produto. Esse premix de microminerais, para ser incluso em 1 kg por tonelada. 1 kg por tonelada é 0,1%, expressando isso em decimais, dá 0,001, equivale a 0,1% em decimais, 0,001. Pronto, ele está travado na dose que o fabricante recomenda. O premix de vitaminas, inclusive colina, da mesma maneira. Então, 0,002, porque agora são 2 quilos por tonelada. Então, a inclusão também dele é fixa. Melhorador de desempenho. Olha só, um melhorador de desempenho para ser incluso na dose de 500 ppm. Muito bem. 500 ppm é o mesmo que 0,05%. Né? A hora que a gente coloca isso em decimais, fica 0,0005. 0,0005. Então, isso é 500 ppm em decimal. Anticoxidiano, 350 miligramas por quilo é a dose recomendada. 350 miligramas por quilo, melhor dizendo, miligramas por quilo é o mesmo que ppm. 1 miligrama em 1 quilo é uma parte em 1 milhão de partes. Seria o mesmo que gramas por tonelada. 1 grama em 1 tonelada é uma parte em 1 milhão de partes. Então, perceba, eu chamei diferente, mas é a mesma coisa, né? Então, o raciocínio que a gente faz é o mesmo. 350 miligramas por quilo em percentagem equivale a 0,0350. Passando para decimais, 0,000350 no mínimo, 0,00350 no máximo. Então, pronto, também o nosso anticoxidiano já está travado. Muito bem, então agora olha só. Premix 4 e 5, eu não coloquei matriz nutricional. Por que eu não coloquei matriz nutricional para os premix 4 e 5? Porque eu estava colocando, por exemplo, no premix 1 e 2, eu coloquei aqui um valor, uma matriz nutricional. Por que eu coloquei?
Porque o premix 1 e 2, eles tinham fitase. Então, a gente coloca essa matriz nutricional considerando que a fitase vai liberar aquela quantidade de nutrientes. Agora, no premix 4 e 5, são premixes que não têm fitase. Vamos conferir se não tem mesmo. Ó, premix 4 não tem fitase, premix 5 também não tem fitase. O que a gente poderia fazer, ó, e até nos ajuda, é colocar uma fitase por fora, tá certo? Eu vou até fazer isso. Fitase é 75 gramas por tonelada. Ela está custando, eu acho que R$60 aqui na minha matriz, ó. Aqui, ó, R$60. Olha o que ela libera. Eu vou colocar isso lá na matriz da fitase. Mas aqueles premix, não, porque lá não tem fitase. Eu não vou considerar, então, a matriz para colina que a gente havia comentado. Eu vou considerar que a colina que tem no premix vai satisfazer tudo. Vamos em solver, me deixa resolver e vamos ver o que vai acontecer. Solver encontrou uma solução. Ok. Maravilha. Bom, deixa eu dar uma observada aqui nos ingredientes, olha. Ele pegou milho, soja, olha só. Pegou quase 5% de óleo, é uma quantidade relativamente grande. Pegou fosfato, calcário, tá tudo com cara de normal. Metionina, lisina, belezinha. Olha só o premix de microminerais. Ele pegou na dose que a gente estava querendo, a mesma coisa. O premix de vitaminas, o melhorador de desempenho e o anticoxidiano também. Atendimento nutricional. Ele pegou tudo no mínimo, né? Isso a gente já até espera numa fórmula para frango de corte, que são fórmulas de densidade nutricional bem elevada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar incluindo a fitase, para a gente ver a diferença de uma fórmula para outra. A fórmula com e uma fórmula sem fitase. Olha, essa fórmula aqui sem fitase, ela está custando R$ 2.160 por tonelada, arredondando. R$ 2.160 por tonelada. O que eu vou fazer? Eu vou fixar a fitase na dose que o fabricante recomenda. Então, a dose é 75 gramas por tonelada, o que equivale a 75 ppm, e a gente já sabe, para transformar de ppm para percentagem, divide por 10.000. Então, dividindo isso por 10.000, vai dar 0,0075. Isso aqui eu ainda divido por 100 para deixar isso em decimais. Então, a dose é 0,000075 no mínimo, 0,000075 no máximo. Essa é a inclusão da fitase. Vamos ver como vai oscilar, ó. Eu gosto de olhar para os macroingredientes, os ingredientes que entram em dose grande, não são só eles que vão alterar, a fórmula toda vai alterar. Mas para a gente discutir, olha só, em torno de 5% de óleo, 35% de soja, né? Tá aqui, ó, 56% de milho. O preço, R$ 2.160 por tonelada. Vamos executar. Vou executar essa fórmula novamente. O solver encontra uma solução. A fórmula muda muito. Ela muda muito porque, olha só a quantidade de óleo que está num preço muito alto. Ela diminui bastante, né? Ela cai pela metade. Por quê? Porque começa a sobrar espaço. A fitase libera nutrientes, inclusive energia, ela libera fósforo, começa a sobrar espaço. Aí o programa entende que é melhor colocar mais energia via milho, menos energia via óleo, e a ração vai baixar de preço, e é o que de fato acontece. Então, daqueles R$ 2.160 por tonelada, cai para R$ 1.976 por tonelada, o que é uma redução muito grande. É uma redução, de fato,
bem acentuada no preço da ração, né? Você poderia pensar assim, professor, mas como é que está a matriz dessa fitase? Vamos ver. Então, para a gente poder ver como é que está, o que ela está liberando de nutrientes, é muito simples. Basta, por exemplo, você incluir ela na dose aqui no programa, ó. Eu deletei todos os demais ingredientes e aditivos e premix, deletei tudo. Deixei só a fitase na dose que ela é recomendada. E aí a gente observa o quanto que ela está liberando. Olha só, ela libera essa quantidade de proteína, ó, 0,36. Ela libera 85 quilocalorias de energia. Ela libera a quantidade de fósforo disponível, que é um outro nutriente muito caro. 0,18 de fósforo. Eu diria o seguinte, uma fitase com uma matriz, vamos dizer assim, bastante caprichada. Liberar 85, arredondando, quilocalorias por quilo de energia, isso tem um impacto na fórmula, tem um impacto no preço da fórmula, no nível que a gente viu ali, né? E quanto que ela encarece a ração? Também está aqui, ó, essa informação também já fica computada para a gente. Nessa dose, na dose que o fabricante recomenda, e nesse preço que ela está, R$ 60 por quilo, ela encarece R$ 4,5 por tonelada. Muito bem, eu só vou voltar à fórmula, porque eu deletei ela daqui para a gente poder ver como que a matriz para a fitase estaria operando, né? Então, eu vou voltar à fórmula. Solver, resolver. Aqui a gente obteve aquela nossa última fórmula, e ela está aqui. Deixa eu fazer uma outra fórmula agora. Vamos pegar de 34 a 42 dias. Olha, eu poderia ir oscilando o procedimento de formulação, escolhendo outros produtos. Então, eu vou utilizar esses mesmos produtos que nós utilizamos na fórmula anterior. Mas por uma questão mesmo de agilizar a nossa conversa. Ótimo. Então, a gente está aqui com a exigência nutricional já nova, só preciso otimizar a fórmula novamente, né? Essa fórmula aqui, esses ingredientes e aditivos é da fórmula anterior. Então, muito bem. Eu só vou otimizar a fórmula novamente. Ali ele encontrou uma nova fórmula. Olha, vamos ver aqui a quantidade de que ele utilizou de ingredientes. Milho, soja, ele utilizou fosfato ainda, utilizou calcário, sal, metionina, lisina. Esses premix ele pegou na dose que a gente estava tudo querendo, esses aditivos também, a fitase. Proteína no mínimo, foi tudo no mínimo, todos os nutrientes ele pegou no mínimo. Maravilha. Vamos formular rapidamente, só rapidinho. Essa última ração também. Vou colocar aqui valores. Olha, comecei a ração final, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar dela o melhorador de desempenho e vou tirar dela o anticoxidiano. Vamos considerar que um período de carência de retirada desses medicamentos antes do abate. E vou executar a fórmula. Solver encontrou uma solução. Ok. Deixa eu dar uma olhada para a fórmula. Colocou óleo, teve que colocar um farelinho de fosfato, olha lá, ó. Colocou quase nada de fosfato, isso é muito pouco mesmo. Calcário, metionina, lisina. Ele não coloca isso que a gente não quer, aí vem os produtos na dose que a gente deseja. Ele trabalhou com tudo no mínimo também. Tá, vamos manter essa fórmula desse jeito.